Queridos, nós estamos falando de algumas semanas para cá sobre essa parada do governo, governar nossa vida, nossa alma, nosso coração, nossa mente, nossa casa. E eu quero dar continuidade sobre esse assunto e eu acho que nós vamos falar muito disso ainda. É um tempo de preparar a igreja, um tempo de preparar nossos corações. Hoje de manhã eu disse que a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Sacerdotes ministram o coração de Deus e os reis governam na terra assim como é no céu. Então o modelo de casamento é o modelo bíblico, o modelo de finanças que a gente aplica é o modelo bíblico. O modelo de caminhar como cristão na terra é o modelo bíblico. Então todas as fontes, a receita do bolo para a gente prosperar e ter uma vida maravilhosa está escrito, está na Bíblia. Então a Bíblia não é o livro que eu quero fazer as minhas vontades, mas é o livro que faz as vontades do Pai. Então é um modelo para a gente olhar, se espelhar, aplicar e viver a plenitude de Deus nessa área. Essa mensagem aqui eu ministrei ela segunda-feira agora para todo o time de liderança dessa casa. E foi muito poderoso na segunda-feira, foi quase 2 horas aqui ministrando a galera. E eu falei de manhã, gente, terrível coisa é você fazer parte de uma igreja onde a liderança está em constante rompimento. Onde a liderança está em constante mudança, transição. Porque se a liderança, que é o arquétipo da igreja, vive isso, você pode ter certeza que a igreja vai viver essas coisas. Um pastor, um líder que sempre está em rompimento, sempre está governando, sempre está buscando mudança, melhora, pode ter certeza que a igreja vai para esse lugar também. Então nós não somos uma igreja, gente, de ficar parado, porque a água parada junto o quê? Dá até dengue, irmão. Então, segunda-feira nós estávamos aqui ministrando a liderança e foi muito legal. E durante a semana eu estava, estudando outras coisas, escrevendo algumas coisas. E Jesus falou para mim, cara, ministra novamente o que você pregou na segunda-feira. Para todos os líderes. Para que a igreja venha participar disso. Para que a igreja venha entender o que vocês estão vivendo. Então o nome dessa mensagem é cedo para parar, tarde para desistir. É uma mensagem para a gente governar nossas emoções. Governar as muitas tretas, os muitos caos. Os muitos causos. As muitas desordens espirituais que está assolando a nossa vida. Desordem emocional que está dentro da gente. Então eu quero falar sobre esse tipo de governo. Governar nossa casa, nosso coração, para a gente começar a continuar avançando. Porque os dias, como diz a Marcela, são maus, irmão. E não ache que as coisas vão melhorar. Não ache que o governo é a solução do país. Só existe uma solução para a terra, irmão. E ele é Jesus Cristo, não tem outro. Então se tem um investimento que você pode fazer nessa noite, não é ficar olhando aí o Fantástico, o Bitcoin. Não é você ficar olhando essas coisas. Não, irmão, o investimento que você tem que fazer é na sua própria vida, mas dentro do propósito de Jesus Cristo. Amém? Então se você está num propósito nessa noite, eu estou num processo aqui, cara. Então, irmão, alguns de nós podem estar desviados. Processo, irmão, é para quem está desviado, mas para quem está apertado na videira é propósito. Então o que nós estamos ministrando aqui nesses dias, irmão, é para que a gente se mantenha dentro desse propósito. Amém? Abra comigo 2 Coríntios capítulo 12, verso 1. 2 Coríntios 12, 1. É necessário que eu continue a gloriar-me, diz Paulo. Ainda que eu não ganhe nada, com isso passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele falando dele mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se for no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis. Eu falei de manhã, tem uns irmãos imorríveis, não tem? Paulo falou, eu vi coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Ô gente, se tem um lugar de destaque para a gente se gloriar e sempre se manter feliz, é nas fraquezas. Deus só pode operar, irmão, onde tem desordem e caos. Porque se tem algum ser humano clamando e gritando ali, irmão, Deus é poderoso o suficiente para levantar do trono em favor da nação. E por que a África nunca muda de vida e a gente sempre manda missionário e não muda? A gente sempre manda dinheiro, recurso nunca muda. Porque onde tem o controle de homens, mano, Deus não opera. Deus não divide a sua glória. Enquanto tiver homens no centro, homens governando o centro de toda a terra, irmão, não tem como. Então precisa levantar alguém lá, como tem muitos irmãos que a gente crê que está clamando, está, sendo desesperado. Deus, faz algo novo aqui. Então a nossa oração, irmão, não é para que Deus destrua o povo. A nossa oração é para que Deus destrua as obras de Satanás. E assim o poder de Deus pode continuar se manifestando e tocando toda a terra. Verso 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me
Não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ô gente, Deus já falou para você alguma coisa, revelou para você, você foi para uma roda, você abriu o que Deus está falando para você, alguém falou assim, mano, o cara é louco. Você já foi para uma rodinha e falou, cara, eu li a Bíblia, Deus falou uma parada. Meu irmão, Deus revelou uma parada na Bíblia que Deus não revelou para ninguém, revelou para você. Você abre o coração, você é tirado na roda, é ou não é? Eu me lembro que o Samuel 9 da Fabíola falou assim, ô Xandão, como que foi para você se converter? Como que foi você ouvir a Deus? Eu falei, cara, eu fiquei trancado no quarto 5 meses. E eu não sabia que Deus falava. E quando eu soube que Ele falava, eu fiquei 5 meses trancado no quarto, lendo a Bíblia, orando e assistindo vídeo do Marco Feliciano. Você não sabe o que é isso, irmão. Marco Feliciano, no auge da carreira, destronando Satanás. Tá doido, irmão. Grávidos de um avivamento. Você não tem noção, irmão. A hora que ele grita, que ele renova. Já falei várias vezes aqui, aquilo me toca até, dá vontade até de chorar aqui já. Você sabia que eu orei em língua a primeira vez, foi na frente do computador, a hora que ele gritou, renova ele? Renova agora, renova. E foi 5 minutos gritando renova, irmão. Fiquei doido, comecei a orar em língua, fui lá no porto do quarto do meu irmão, 2 horas da manhã, minha língua enrolou, cara. Devo estar tendo algum AVC, sei lá, meu. Achei que meu irmão ia orar por mim, me ajudar. Cala a boca, rapaz, vai dormir 2 horas da manhã. Falei, então fica o seco, o diabo que pega. Olha o jeito que eu era. Tava no processo de conversão, cara. Falei, deixa eu voltar pro Marco Feliciano, que é mais da hora. Olha só, para me impedir que eu me exaltasse. Ô gente, lembra que eu falei semana passada que todo soberbo e orgulhoso Deus vai abater? Para que Paulo não subisse para a cabeça, irmão, não ficasse bichão, bichuru. Olha isso aqui. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandiosidade. Agora eu virei líder, agora eu virei apóstolo, agora eu virei mestre, agora eu virei um bom sucessor, agora eu virei um empresário que está prosperando. Para me impedir que exaltasse, por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ô gente, essa palavra regozijo significa extrema alegria em meio a um processo de dor. Os irmãos mais fracos na fé é insultado dentro da igreja, troca de igreja. Então o nosso sofrimento ainda não é um sofrimento apostólico, o nosso sofrimento é um sofrimento almático. Respondemos na alma e não no espírito. Respondemos de qualquer forma e não no espírito de Deus, porque a sua alma dispara, o seu espírito diz, Abba Pai. Sua alma diz, não deixa ele falar assim com você. O espírito diz, dá outra capa. A sua alma diz, vai falar assim com você, troca de pastor, troca de igreja, troca de casamento, troca de esposa, troca de sexo, troca de cabelo, troca de time, troca de um monte de coisa. Mas o seu espírito diz, cara, se o irmão lhe ferir a face, dá a outra face. Vamos lá, igreja. Será que esse evangelho que eu estou falando aqui está escrito ou não é que não está lendo o negócio? Então o nosso sofrimento ele é muito pouco apostólico, uma fé verdadeira e genuína em Jesus. E por que Pedro muitas vezes voltou para trás? Porque a fé de Pedro estava baseada num Cristo terreno e não num Cristo eterno. E se a gente começa a responder na alma, irmão, a nossa treta é almática, então o nosso propósito diminui, o nosso fogo diminui, a nossa paixão diminui. Mas se os nossos olhos estão fitos em Jesus, irmão, pode a casa cair, pode o pau quebrar, pode acontecer qualquer coisa, mas nós estamos seguindo para o alvo. Isso é o verdadeiro evangelho. Teve um irmão, um amigo meu em Taubaté, falei de manhã, perdeu uma esposa por um tumor na cabeça, de 22 anos, a Priscila, e deixou 2 filhos pequenos. Gente, quando eu estou lá no velório, cara, todo mundo chorando, eu triste com aquela situação, e meu amigo ali do lado do caixão dela. Cara, de repente esse cara, irmão, o velório todo, a galera no velório toda quietinha, comovida com a situação. De repente esse cara ergue a voz e começa a cantar aquela música do... Como que é o nome do Juliano Som? Ele começa a cantar, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.
Querido, você pensa, a esposa morta, os 2 filhos pequenos, e o cara regozijando no Senhor, diante da sua fraqueza. Então ele começa a cantar, e vai valer a pena, e vai valer a pena. Cara, é assustador, é ou não é? Não afronta a nossa fé, não afronta a minha fé, não afronta, cara, será que eu tenho fé para isso, cara? Queridos, nós temos um casal nessa igreja, a esposa está passando uma situação muito, muito forte na saúde. Nós estamos clamando, orando por ela, e não só isso, estamos ajudando de forma financeira. Cara, é assustador você chegar hoje de manhã, ver o cara servindo, e você abaixar o vidro do carro e falar, e aí, irmão, como que você está? O cara olhar para sua cara e falou, pastor, vai melhorar. Apareceu 2 manchinhas agora na cabeça da minha esposa, mas o médico falou que já está diminuindo. Vai melhorar, pastor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei. Cara, é muito forte isso, irmão. Então, por favor, cara, a gente tem que aprender a sofrer, igreja, e não fazer campanha para nos livrar dela. Vamos lá, porque se a gente tem fé e jogar a gente na fornalha, vai ter um 4º homem ali comigo e com você, cara. Vai ter o 4º homem, cara, dentro da fornalha. Podem nos jogar nas covas dos leões, Jean. Sairemos de lá e dizer, alguém fechou a boca daquele animal, eu não sei. E talvez o diabo está nessa noite bradando como leão, a fim de nos devorar. Mas para o diabo, irmão, não tem mandiga gospel, tem o nome de Jesus. Aquieta-te, Satanás, aquieta-te. Dó maior, Rafa. Não compreendo os teus caminhos. Rafa, está fora do tom. Diz para mim, irmão, se Jesus nessa noite resolver tirar o seu dinheiro, se Jesus nessa noite pedir alguém, recolher-se alguém, será que nós iremos queimar da mesma forma? Se Jesus nessa noite resolver colocar a mão, permitir alguma coisinha na sua empresa não dar certo, será que nós vamos continuar queimando para sempre aqui? Se a resposta é não, estamos baseados a nossa alma naquilo que a gente está vendo atualmente, e não em Cristo. Querido, um dia Marcela, fomos fazer um curso, tinha acabado de perder a nossa neném. Então aquele cara daquele curso olha para Marcela e fala assim, ele sabia da história, ele falou assim para Marcela, você ama mais o seu marido ou a sua filha que morreu? Ama, mãe, vai pegando a chave aí, mamãe. E ela olhou e começou a chorar, a mulherada que estava lá começou a chorar já. E eu dentro de mim falando assim, marvada, se ela falar que ama mais minha filha, e ela aqui. E o cara perguntou de novo, você ama mais o seu esposo ou a sua filha que morreu? A resposta estava na ponta da boca, da língua, irmão. A minha filha. Então aquele homem olhou para ela e falou assim, você é uma egoísta. Você está amando mais o fruto do que a árvore. O fruto, minha filha, um dia vai embora, mas a árvore no tempo certo vai gerar de novo. Querido, você está preparado, irmão, para Deus resolver permitir alguma coisa acontecer? E de verdade, quando acontece umas coisas assim, você fica mais crente ainda, é ou não é? Você ora mais, jejua mais. Então de verdade, irmão, eu prefiro que alguns de nós continuem sem dinheiro. Você é mais gente boa sem dinheiro do que com dinheiro. E agora eu consigo compreender que talvez, por que Deus não prospera alguns de nós? Porque você pode desviar, irmão. Por isso que Deus está mudando seu coração primeiro. Sabe o que Deus está fazendo em você? Ele está crescendo dentro de você primeiro, irmão. Porque a hora que Ele crescer dentro de você e a raiz estiver bem enraizada em Cristo Jesus, pode vir o tamanho do fruto que quiser, pode vir o tamanho do ministério que quiser, pode vir a quantidade de dinheiro que quiser. Você não vai se desviar, porque você sabe o maior fruto que você carrega está aqui dentro agora. Vamos lá, igreja? Está feliz ainda? É palavra de bênção. Diz para o seu irmão, é palavra de bênção, irmão. Meu Deus, eu estou feliz demais aqui. Lucas 19, verso 39. Lucas 19, 39. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre. Os mais antigos lembram do gato mestre da Copa do Mundo, vocês lembram? Uala. Lembra, Edson? Uala. Falar em Copa do Mundo, hein? E o Neymar vem ou não vem? Não, muda aqui. Jesus, ouve a nossa oração, Neymar.
Toca no coração do Celote, por favor, Jesus. E diminui o preço do álbum de figurinha, Jesus. Nós vamos ter que dividir em 60 parcelas aquele álbum. 8 pila, 4 figurinhas dentro, não dá. Por favor, Jesus. Amém. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram: mestre, repreende a Poema Curitiba. Ô mestre, repreenda os influeiros que estão lá sabadão, curtindo. Estão lá na igreja gritando lá. Ô mestre, repreende os caras, faz muito barulho demais. Lembra do cego de Jericó? Começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí os evangélicos fez o quê? Fica quieto, não aborreça o mestre. E a Bíblia diz que quanto mais os caras tentavam calar o cego de Jericó, mais ele gritava. Quanto mais falava, fica quieto, mais grita. Ô gente, tem pai e mãe aqui que fica falando assim: será que a Poema tem culto de jovem? Meu filho não vai no culto de jovem. Irmão, tem todo sábado aqui, eu sei que não traz seu filho. Para de falar dos influeiros que está causando aqui na igreja, está bagunçando, deixa eles. Eles não estão descendo para BC, para o carnaval, irmão. Eles não estão usando droga. Eles não estão quebrando tudo por aí, eles não estão desviados. Eles estão aqui queimando por Jesus, entregando a vida deles para Jesus. A próxima geração a se manifestar poderosamente na terra, irmão, não é a minha geração, é a geração do influo que está aqui. Vamos incentivar essa molecada, cara, pelo amor de Deus. Repreende. Verso 40, eu lhes digo, respondeu ele: se eles se calarem, as pedras clamarão. Diga para o seu irmão, pelo amor de Deus, irmão. Fala para ele, pelo amor de Deus, irmão. Não permita as pedras fazer o trabalho que foi designado a você. Não permita, irmão, as pedras clamar no seu lugar. Não permita as pedras cantar, orar, interceder, fazer parte de algo. Não permita. Não permita elas fazerem parte. Deus designou isso para mim e para você. Longe de nós tal coisa. Pastor Mark Murdock diz que o cemitério é o lugar mais rico de toda a terra, porque homens e mulheres poderosos, que tinham promessas e chamados para cumprir propósitos incríveis, propósitos para escrever livros, para empresariar, para ajudar pessoas, elas morreram sem cumprir todo o seu propósito. Então, terrível coisa, irmão, não é você ter uma vida inteira feliz. Uma terrível coisa é você passar uma vida inteira feliz sem cumprir o seu propósito. Então, você quer prosperar, você quer ser um homem abençoado, esteja no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Agora não esqueça, porque o centro da vontade de Deus é um dos lugares mais terríveis da terra. Você não sabe a hora que vem a provisão, não tem jeitinho brasileiro, não tem migué. Você não sabe se a provisão vai vir amanhã, daqui a pouco, daqui a um ano, daqui a uns 6 meses, daqui a 5 anos. Porque ali, irmão, não é o nosso jeito, é o jeito de Deus. Então é Ele que manda. Agora Paulo dá uma resposta para a gente falar tudo isso. 2 Coríntios 12, 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Por amor de vocês, de boa vontade, por amor de vocês, eu gastarei tudo que eu tenho, e me desgastarei pessoalmente. Eu vou gastar todo o meu dinheiro por causa do Evangelho. Eu vou gastar minha vida por causa do Evangelho. Eu vou gastar os meus recursos por causa do Evangelho. Eu vou emprestar minha casa para o povo chegar aqui, receber uma oração, receber um abraço. Eu vou gastar, sabe, o meu GC, até que alguém aqui seja tocado poderosamente por Jesus. Eu vou investir nos irmãos, eu vou investir na igreja, eu vou investir na vida das pessoas, eu vou investir lá no meu bairro. Paulo está falando de boa vontade, eu não estou esperando nada em troca. De boa vontade, gastarei tudo que tenho, gastarei pessoalmente a minha própria vida. Ai, Xandão, que bonito, mas não é tão bonito, irmão. Lucas 22, verso 31. Cuidado, porque o diabo pode puxar o seu pé hoje na hora de dormir, viu? Você que tem medo, fala um Pai Nosso antes de dormir. Hoje de manhã eu estava falando aqui, a galera, gente, me ajuda em oração. Perto da minha casa tem uma maternidade de bebê reborn. Me ajuda, porque eu fiquei frustrado eu quase pequei. Falei para Marcelo, acho que vou pegar um boneco assassino, aquele Chuck. Aquilo era um bebê reborn do demônio. Pergunta para os caras de 40 anos para cima aí.
Aquilo era um demônio quase que verdadeiro, irmão. A gente assistia aquilo lá, a gente não dorme até hoje. Tem que fazer desencapetamento dentro de casa para você dormir com aquele raio daquele negócio. Agora os caras pioraram, criaram a noiva de Chuck, piorou. Aí os caras vêm maternidade do bebê reborn. Eu falei, esses caras não sabem o que é isso, irmão. Os caras não sabem o que é o Chuck, boneco assassino. Gremlins. Alguém lembra dos Gremlins aqui? Joga a aguinha neles, eles se multiplicam em demônio, aquela raça desgramenta. Era um bichinho peludinho, bonitinho, parecia um Yorkshire cortadinho com a orelhinha. Joga água naquele demônio e ele vira outros demônios. Ô gente, você não sabe o que é isso, gente. Aí fica esse negocinho de bebê reborn, sai fora. Lucas 22:31. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ô gente, sabe o que é peneirar alguém aqui? Essa palavra peneirar é o diabo testar a sua fé até o último limite. É o ponto de você não ter mais força. É sacudir você, é chacoalhar você. Então o trabalho do diabo aqui, irmão, não é tirar você da igreja. O diabo, o papel dele é chacoalhar tanto e testar tanto a sua fé, ao ponto de você estar aqui dentro sem crer em mais nada. Poxa, não, mas o diabo vem na igreja, às vezes até dança, né? Acho que é o Espírito Santo, irmão. O diabo foi no céu, irmão. Começou um GC com os anjos e o Senhor, o líder do GC estava lá. Os anjos chegou, o diabo chegou com pão lá e mortadela e Coca-Cola zero. Coca-Cola zero não, alguém falou hoje de manhã que era cine e gengibirra. Vocês não estão preparados para essa briga teológica, não. Deus o livre, né, amor? Foi nesse momento que foi criado o gengibirra, nessa reunião, no céu. Aí Deus falou, cai os anjos e cai o gengibirra junto também. Desculpa, você não está preparado. Isso aí. Vocês levam a gengibirra para o churrasco e tomam a coca nossa. Você quer que os outros morram, mas você não quer morrer. Aquilo é enxofre, rapaz. Aquilo é usado para matar piolho, lêndia, desenferrujar prego. Mas vamos mudar a conversa, você não está preparado. Agora o de framboesa, irmão, aquilo ali foi criado, é o maná, geladinho. Agora o gengibre parece o soro com gás. Deus o livre. Como que é o nome daquele remédio que você Buscopan com gás? Deus o livre. Eno. Nossa, eu nem sei, não sei. Mas é indizível aquilo lá. Paulo diz que é indizível. Mas vocês não estão preparados não. Vamos mudar de assunto para não arrumar confusão. Eu continuo. Diga para o seu irmão, pastor é uma bênção. Então peneirar alguém, irmão, é sacudir alguém até testar ela ao limite. Sabe, eu que a Marcela passamos uma situação em Taubaté. Nós fomos desligados da Poema no início da pandemia. E continuamos liderando, mas o nosso salário, o Leandro falou, cara, Deus falou que vai fazer uma coisa nova na vida de vocês. E mandou mandar vocês embora aqui da igreja, da parte financeira. E a gente entrou num tempo muito terrível, muito falta de dinheiro, só sobrou a fé. Muita tristeza, muita angústia. Cara, tinha dias que a gente não via a luz no fim do túnel. Até eu entender que era Jesus que estava fazendo uma coisa nova na minha vida através da humilhação, demorou muito tempo. E eu lembro que um dia eu liguei pro Brunão, falei, Brunão, deixa eu trocar uma ideia com você. Fui lá na casa do Brunão, sentou eu, ele, a Miriam, a Marcela no chão. Comecei a abrir meu coração para ele, abri meu coração, e eu falei, e ele falou, cara, fala mais. Eu falei, então tá bom, eu vou falar mais um pouco. E falei. E no final ele só falou uma frase, ele falou, Xandão, você crê que Deus tem uma promessa na sua vida? Eu falei, creio. Ele falou, então homem nenhum, placa nenhuma, dinheiro nenhum, falta de nada pode atrapalhar o poder de Deus na vida de um homem.
Deixa eu dizer um negócio para você que está inseguro faz dias. Deixa eu dizer um negócio para você que está inseguro com a vida financeira, inseguro com o governo, inseguro com as preocupações. A Bíblia diz que Deus olhou para Josué e disse: seja forte e corajoso. Deus estava lidando com um homem inseguro nas suas emoções. Deus estava lidando comigo naquele momento, estava lidando talvez com você. Então, se você veio buscar uma bênção aqui, irmão, seja forte e corajoso. Pega a capa de autoridade, pega a palavra de fé, aplica, coloca no seu coração, não deixa ninguém roubando de você, e os seus dias, os seus planos e a sua caminhada será bem sucedida. Independente da situação do país, irmão, nós iremos prosperar de alguma forma, porque o nosso governo celestial é celestial, irmão, é outra pegada, é outro esquema. Ai, Xandão, mas eu não sei fazer nada. Jeremias capítulo 1, não diga que você é o menino, coma o rolinho, e quando você abrir a boca, eu falarei por seu intermédio. Então ninguém aqui, querido, você pode ser imaturo na fé, mas se Deus resolver abrir a sua boca, irmão, quem te segura? Não tem homem nessa terra que pode proibir o que Deus pode fazer. Então, irmão, a Bíblia diz também, Paulo disse para o povo, que não há ninguém que não tenha dinheiro suficiente, que não possa fazer algo. Então para de olhar para a sua limitação e começa a apreciar ela como um dom. O apóstolo Paulo diz isso. Você pode não ter o dinheiro que você deseja para abençoar pessoas, mas você tem um abraço poderoso, você tem um sorriso poderoso, você tem uma casa legal para você receber pessoas, você tem uma mesa legal para estender o café para as pessoas. Ô gente, a vibe da Marcela agora é comprar xícara, é comprar essas coisinhas. Eu falo, cara, por que tudo isso, meu? Só mora eu e você, a Malu. O inimigo está se levantando, está querendo me peneirar. Falei, cara, mora só eu e você, a Malu, por que esse negócio de xícara? Ô gente, daí eu peguei uma gavetinha minha, que tá minhas coisinhas lá, minhas tranqueiradas. Ela veio e falou, eu vou usar essa gaveta. Eu falei, ah, mas não vai. Tem homem nessa casa, garoto, você está pensando o quê? Quer pegar minha última gaveta? Irmão, se ela pegasse aquela gaveta, acabou minha vida, não tinha mais moral nunca mais com ela. Irmão, eu abro as coisas, tem xícara. Abro as coisas, tem xícara. Falei, cara, qual que é a vibe? Ela falou, amor, eu quero receber as pessoas, eu tô amando isso aí, tô me vestindo melhor para você. Eu falei, você tá linda, meu amor. Ontem eu falei para ela, você tá linda, queria casar com você de novo. Eu falei para ela ontem, vamos beijar na boca. Ô, gente, você sabe que quando eu fui namorar com ela, eu era ogro, né? Chucro. Eu falei assim, amor, olhei para ela e falei assim, e aí? E nós dois, olha o tipo, numa pizzaria chamada Pizza ao Quadrado em Taubaté, eu duro, ela com R$6 na carteira, naquela época eram R$6.000. Pedimos uma pizza, ela falou, vamos dividir. Eu falei, demorou. Dividiu a pizza, irmão, parecia aquele pãozinho da Santa Ceia nossa aqui, ó. Eu olhei para ela e falei assim, nós dois. Ela fez assim, nós dois o quê? O que você quer? Eu fiz assim, ó. Eu não sabia que eu queria beijar. Eu tinha vergonha de falar que eu queria beijar ela. Eu fiz assim, ó. Eu e você. Ela, eu e você o quê? Eu fiz assim. Ô maridos, pegou? Entra no carro, faz assim pra sua esposa. Ihu! Amém, legendários. Ahu! Mexe com nós não, mulherada. Nós estamos embaçados hoje, velho. É isso aí, nós estamos embaçados hoje, hein, meu. Cuidado com nós. Está linda, meu amor. Vou focar, meu amor. Ela está brigando comigo, gente. Tô apaixonado. Queridos, então peneirar, cara, é sacudir você. Então se a gente não crê no que está escrito, irmão, nós vamos passar a crer em más notícias. Se a gente não crê, cara, a gente lê algumas notícias fake news e a gente acha que é verdade. Mas a gente lê uma história bíblica que foi verdade, poderosa, e até hoje, nesses dias, está nos tocando, nos mudando, e a gente não crê. Então a palavra é, seja forte e corajoso, o Senhor vai nos ajudar muito. Agora diga para o seu irmão, crente é igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Aleluia. 2 Coríntios 11, 23. Ô gente, olha aqui Paulo dando carteirada nos caras. Vocês são ministros de Cristo? Ah, pastor, mas eu não sou líder. Não, mas aqui não tem a ver com liderança. Aqui tem a ver com aqueles que ministram o evangelho.
aqueles que pregam o evangelho de certa forma, e não precisa estar em cima do palco e viajando. Vocês são ministros de Cristo? Como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Paulo deu carteirada aqui. Vocês acham que vocês são crentes de verdade? Vocês acham que vocês lideram de verdade? Vocês acham que vocês servem de verdade? Paulo falou assim: eu ainda mais. Já deu carteirada em nós. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Aqui, irmãos, aqui é uma treta. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa para mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Penso tanto de problema que o cara passou, ainda tem que ficar preocupado com a igreja. E as pessoas às vezes perguntam para nós: você só é pastor? Só. Você só é pastor? É. Cuido dos meus problemas e do seu. Já falei para Marcela, ela tinha que ter uns 8 filhos. Ela falou assim: quem que vai cuidar? Eu falei: é a igreja. Nós cuida deles, eles cuidam dos nossos filhos. O que tem? É assim que funciona, irmão. Olha só, se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Olha aqui, Paulo virou Indiana Jones, irmão, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim livrei das mãos deles. O Indiana Jones. Ô gente, nós estamos falando de um cara que passou tudo isso, irmão. Só de você ler, você já fica açoitado. Só de você ler a quantidade de coisas que aconteceu com Paulo, você já fica: meu Deus, cara, eu não sofro é nada. Ô gente, o que a gente sofre hoje na faculdade? É bullying? É isso que tira a nossa fé? É bullying? Ô gente, vai perguntar para um muçulmano. Ele é muçulmano e ele fala: eu sou muçulmano, e pronto, acabou. Pergunta para o evangélico dentro da faculdade se é evangélico, ele não sabe. Não tem convicção do chamado da identidade. Paulo passou por tudo isso, irmão. Ainda fica preocupado com o problema dos outros, da casa, da igreja. E nós muitas vezes, Xandão muitas vezes, tem crise dessas coisas que estão acontecendo por aí, crise dentro da igreja, mas não temos crise de propósitos. Então, irmão, o que você tem que ter, o que eu tenho que ter, é crise de propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Precisamos descobrir isso em Deus. Então o propósito é tudo aquilo que te tira o sono, tira a sua paz. Ô, gente, toda vez que a gente vai pregar aqui, a gente, eu vou pregar domingo. Você vai para um churrasco, de repente você não está escutando mais nada do churrasco, porque a mensagem começa a borbulhar dentro de você. Você que é um pregador, você sabe o que eu estou falando. Você vai no shopping, igual foi ontem com a Marcela. Não, amor, é meia hora. Aí o inimigo se levantou, começou a entrar meia hora em cada loja. Daí eu já comecei a ficar quase endemoniado. Os 7 pior queriam entrar dentro de mim ontem no shopping. Aí eu já queria ir embora. Aí a mensagem começa a borbulhar, os versículos começam a borbulhar, e você não tem paz. Sabe o que é isso? É propósito. Então a hora que você achar o seu, irmão, Deus vai te incomodar tanto, você vai perder o sono por ele. Se o seu propósito é cuidar de pessoas, se dedica a isso. Se é propósito é cuidar de crianças, se dedica. Se é ser um pastor, vai cuidar de gente. Se é ser um cara que vai manter a obra de Deus, vai trabalhar, vira empresário, fica rico e banca os irmãos. Qual é o seu propósito? O propósito é aquilo que vai roubar a sua paz. Então, anota isso no seu caderno, no seu coração. A finalidade do propósito é você ser achado fiel até o final dele. A fidelidade de um homem, de uma mulher de Deus, é você se manter fiel até o final dos seus dias. Como o apóstolo Paulo disse: eu guardei a fé, combati o bom combate e encerrei a carreira. Qual é o propósito? É gastar a nossa vida, cara, por aquele que nos chamou. Então Josué capítulo 5 verso 12 vai falar para nós o que nós temos que fazer. Lá em Taubaté a gente diz assim por maior: irmão, vai carpir um lote. Só em Taubaté e Fazenda Rio Grande que fala essa expressão: vai carpir um lote. Josué 5,12: um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Diga por irmão aí: maná não é mamar.
Pode falar, irmão, está com medo, irmão? Maná não é mamar, não é todinho, irmão. Irmão, é tempo de trabalhar, é tempo de se dedicar às coisas do Senhor. Deus não chamou você para trabalhar para homens, Deus chamou você para servir a Ele. E por que muitos de nós desanimam dentro da igreja? Porque você quer reconhecimento de homens, você quer aplauso de homens, e quando eles não aplaudem você desanima. Então você está servindo o Senhor errado, irmão. Agora, quando você se dedica ao Senhor, você honra o Senhor, você serve ao Senhor. Servir alguém do lado, irmão, é fichinha. Ainda que alguém apunhale você por trás, você continua servindo. Então presta bem atenção que eu vou falar. Próximo tempo de toda a igreja, irmão, não tem espaço para meia boca mais. Insanidade é a gente fazer a mesma coisa o resto da vida e querer resultado diferente. Queremos ser meia boca em tudo e queremos que Deus faça um extraordinário para nós. Não tem como. Na Bíblia não existe voluntário, existe servo. Porque todo voluntário, irmão, ele decide o que ele quer fazer, mas o servo faz porque ele já recebeu algo do Senhor. O maior voluntário da Bíblia se chama filho pródigo. Ele serve na casa do pai, o dia que ele não quer, ele cobra os direitos, desce para ABC para curtir o carnaval. Aí ele se arrepende, acaba o dinheiro, volta de novo para a casa do pai. O voluntário não tem na Bíblia. A gente tem aqui, está tudo bem, estamos orando para assumir com esse nome, porque não tem na Bíblia. Um dia Jesus estava diante dos discípulos dele, que era um time de voluntários. Eles estavam na casa, ia começar o GC, e aí tinha uma cultura que tinha que lavar os pés. Você sabe essa história? De repente, quem que tem que lavar os pés? É a mulher, naquela época. Na falta da mulher era o escravo, e na falta do escravo era o servo mais baixo. Só que naquele ambiente, irmão, não tem mulher, não tem escravo e não tem servo. Então Jesus olha para os voluntários, fica todo mundo olhando, tipo, quem que vai fazer o trabalho sujo agora? Quem que vai limpar a igreja? Quem que vai limpar o banheiro da igreja? Quem que vai lá pegar lá as fraldas sujas dos neném que está lá no banheiro? E os voluntários ficam olhando, porque o voluntário tem opção de escolha, irmão. Ele serve aonde convém, ele serve onde quer aparecer. Então Jesus, beleza, vou ensinar para vocês o que é serviço, é diferente, é mais alto do que voluntariado. Então Jesus começa a lavar os pés deles. Depois que ele lava, ele diz para os caras: vocês viram o que eu fiz? Sim, agora vão e façam isso também. Querido, você sabia que na nossa igreja precisa de muita gente para servir nos poeminhas? Você sabia que na nossa igreja precisa de muita gente para servir no staff, servir na store, na mídia, em todos os ambientes aqui? Mas decida você, irmão, qual é a posição? É voluntário ou é servo? O voluntário trabalha pela recompensa, irmão, mas o servo serve porque ele já recebeu. Ele nos amou primeiro, então agora eu consigo amar o próximo. Ele me tocou primeiro, agora eu sou instrumento para tocar alguém. Pergunta para os caras do Sentinela quantos caras são tocados por Deus na porta da igreja, irmão. Aí você vem para cá e fala: o culto começou. O culto não começou aqui não, o culto começou lá. O culto começou a hora que você entra e recebe uma balinha. O culto começou a hora que alguém está fazendo um café. O culto começou a hora que tem alguém aqui com a plaquinha: você está feliz. E ela está péssima naquele dia, mas ela está aqui. Você está feliz, porque ela não olha para a sua limitação, ela olha para o dom, e ela regozija na sua fraqueza. E é por isso que ela abre a sua boca. E à medida que ela abre a boca em fraqueza, é a medida que transborda o poder de Deus através dela. Então, querido, vou dar uma chave para você. Quanto mais quebrado, mais flui a glória. Quanto mais quebrado, mais presença. Quanto mais quebrado, mais o Senhor nos exalta. Está feliz? João capítulo 2, 17. Olha isso aqui, que lindo esse texto. João 2,17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Gente, aqui se concretiza o Salmo 69:10, onde o salmista, se eu não me engano Davi, depois vocês me corrijam, ele expressou isso. Quando Jesus chega diante do templo e Jesus vê os caras cambistas vendendo tudo, fazendo um negócio como um covil de ladrões, assim ele falou. Então ele chuta tudo, vira no girar e derruba tudo. Nós temos a Poema Store aqui porque ela ajuda o ministério. Mas ali, irmão, não era para ajudar o ministério, ali era para negócio. Ali eram os irmãos que iam para a mesa
para estabelecer, não alianças, mas estabelecer negócios, investimentos, coisinhas erradas, ilícitas. Então Jesus vira a mesa. Então o recado que eu tenho para dar para todo mundo aqui, irmão: se você for zeloso com a sua vida, com as coisas do Senhor, muita gente vai pegar o mal com você. Porque você não vai sentar em mesa para negócio, você vai sentar em mesa para ter aliança. Você não vai sentar em mesa para falar dos outros, você vai sentar em mesa para restaurar a vida das pessoas. Ai, pastor, mas você sabe que crente não fofoca, né, pastor? Crente testemunha, né? Eu sei, assinado Satanás. Eu sei. Então é um tempo, querido, que eu estou falando aqui já há alguns dias. As poemas estão falando sobre isso, sobre governar a nossa vida em todas as áreas. Não é só governar o ministério, é governar a nossa saúde. Reparou? O pai está emagrecendo, cara. Tá difícil, irmão. Vou sonhar com Big Mac e acordo com McLanche feliz na cabeça, irmão. Você não está entendendo. Então guarda uma coisa no seu coração: o lugar que você vai ter mais voz é o lugar que você já rompeu ou está rompendo. Deixa eu dizer um testemunho particular meu para você. Não se choca não, porque a mesma cura que você veio procurar aqui, eu também vim. A mesma dor de cabeça e dor de dente que você tem na sua casa, eu também tenho na minha, irmão. Não tem super pastores poderosos aqui não. A única voz que eu não tinha aqui dentro, a única autoridade que eu não tinha dentro dessa casa é na área da saúde. Se eu não cuido da minha, como que eu vou falar para você cuidar da sua? Mas por fé eu já estou entrando nesse lugar. Agora, irmão, você está lascado. Porque se o pastor está ficando forte agora, Rambo, Schwarzenegger, Jedi, você está lascado, irmão. Vão pegar você. Vai cuidar da saúde. Então é um alinhamento trino. É um alinhamento de corpo, alma e espírito. Não adianta eu sou um cara que ora muito, intercede muito, mas não estou cuidando da minha saúde. Não adianta eu ser um cara que ora, estou cuidando da saúde, mas não cuido da minha casa. A Bíblia diz: se eu não cuidar da minha casa, eu sou pior que um descrente. Ô, gente, é uma mensagem muito forte de governo. É muito alinhamento. Então o que você tem que fazer para romper? Eu não sei, você sabe, então rompe. Então toda a nossa vida ela precisa falar, ela precisa comunicar. Porque o reflexo da nossa casa, o que nós vivemos dentro da nossa casa, irmão, vai refletir o nosso ministério. Se o seu carro, Deus te deu, o seu carro vive moído, irmão, está errado. Deus te deu, você precisa ter zelo. Se Deus te deu um celular que você orou para ter, guardou dinheiro 1 ano para comprar um iPhone novo, e agora a tela do seu celular está moída porque os seus filhos quebraram, está errado. Não adianta você, marido, agora estar nos panos bonitos e a sua esposa está dentro de casa com a foto do Greca aqui, limpando a casa. Não, irmão, leva para recalchutagem, dá um talento. Amém, mulheres? Vai na Riachuelo do Jockey lá, 10 vezes o crediário, cartãozinho tem desconto. Compra uma camisa bonita, uma calça bonita, lavou 3 vezes, irmão, já encolheu, mas tá bom. Você fica bonito. Querido, por que eu estou falando tudo isso? Porque a excelência, ela sempre vai expressar a glória de Deus. Não podemos ser meia boca naquilo que Deus é perfeito. Deus deu medida para os caras: faça dessa forma, com essa medida, com esse tipo de ouro, com esse tipo de madeira, com esse tipo de prata. E a gente quer ser meia boca o resto da vida. Fala para o seu irmão agora: não queira ser meia boca o resto da vida. Diz para ele. Não dá, irmão. Se você é homem, está ganhando dinheiro, está prosperando, está ficando bonitão, a sua esposa tem que estar bonita, seus filhos têm que estar bonitos. Ô, gente, o pastor Ribinho um dia foi lá na China pregar. Ele entrou no banheiro, ele contou isso para nós. E ele olhou embaixo da cuba, da pia. Era cheio de mármore também, tanto externo quanto o lado interno. Só que o lado interno ninguém vê, porque está escondido. Então ele olhou aquilo ali, colocou a mão, falou assim: mas para que tudo isso? Para que colocar mármore aqui? E aí o Espírito Santo falou para ele: eles não fizeram para você, eles fizeram para mim. Eles não fizeram para você isso aí, eles fizeram para mim. Ô, gente, pergunta para a galera que trabalha aqui. Eu sou o cara que mais arruma confusão nessa igreja. Um dia eu cheguei aqui e falei para o cara: ó, coloca o ar-condicionado no meio dessas colunas aqui. Foi lá no outro ponto. Coloca no meio aqui bonitinho. Cheguei lá, estava pro lado assim, ó. Eu olhei e falei: não é possível. Mandei pro cara: irmão, tá torto aqui. Daí ele foi lá e falou: nossa, é mesmo, né, pastor? Ficou torto mesmo. Ele ficou. Ele: então, difícil, né? Eu falei: não, vai ter que tirar. Tem que tirar, vai ter que arrumar. É sério mesmo, pastor? Sério?
Nós pagamos, irmão, e outra, a gente anda em excelência. Querido, eu falei para os caras, não coloca a máquina de ar-condicionado na frente da fachada. Nós vamos fazer o diamante, daqui uns dias vai estar pronto o diamante, o nome da igreja, onde está agora ali, você está feliz. Eu chego de noite para uma reunião, aonde está a máquina? No meio da fachada. De noite eu liguei para o cara, irmão, por favor, lembra de mim? Lembro, sou eu de novo. Tem como arrancar a máquina? Eu cheguei no outro dia aqui, o cara estava em cima da escada arrancando lá, com 7 pior dentro, querendo me matar. Mas a excelência. Cara, a maneira que você tratar a sua casa é a maneira que você vai tratar o seu ministério. Ô gente, o dono desse telão aqui veio aqui na igreja conhecer a igreja. Quando a gente estava lá na Marechal, ele olhou e falou assim: cara, que igreja bonita. Vocês são muito zelosos, vocês são muito arrumados. Eu viajo para um monte de lugar, vou em um monte de igreja e tudo bagunçado, mas vocês são muito zelosos. Pastor, eu quero ajudar vocês a ter um telão legal. Gente, para alugar um telão desse aqui, um P2, 3x2, é de 8 a 12 mil por mês a parcela. Aluguel. O dono da empresa olhou para nós e falou: quero ajudar vocês. Pastor, se eu cobrar de vocês R$2.000 por mês para vocês terem um telão de LED, que é muito para vocês? Porque vocês são zelosos. Ô irmão, e não ache que essas coisas não escorrem sobre as pessoas. Escorre. Se a gente for meia boca dentro de casa, irmão, vai escorrer no ministério, vai escorrer na vida das pessoas. Lembra do Pedro? Pedro um dia está lá, negou Jesus 3 vezes. Os caras falaram: você estava com ele lá? Não estava. Estava com ele? Não estava. Na terceira vez, você estava lá com ele. Você é da gangue deles lá? Não sou não. O que os caras falaram? É sim, porque você fala como ele. Escorre ou não escorre? Escorre. Então eu estou chacoalhando a sua vida, irmão, para você ser um cara bem sucedido. Porque a excelência, ela expressa a glória de Deus. Sempre vai expressar a glória de Deus. Agora olha isso. Para eu encerrar. Você viu, Lucão? Não fiz nenhum tipo de apelo emocional aqui. Olha só, 2 Samuel 24:18. Querido, você guarda a fé, você guarda a sua mente, você guarda o seu coração. Você é excelente em tudo. E aqui fala de começo de fala da gente investir. Então todo investimento, irmão, na sua vida e na minha, começa aqui no nosso bolso. Tem que tirar o escorpião daqui, o escorpião começa aqui. 2 Samuel 24, verso 18. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade, que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, o rosto em terra, e disse: por que o meu senhor rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: cara, o Araúna aqui é um tipo de Xande e um tipo de você, que quando está diante de um homem de autoridade, a gente sempre quer abençoar, a gente sempre quer fazer algo. Araúna disse a Davi: o meu senhor rei pode ficar com o que quiser, e ofereça em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Hoje em todo ministério começa com investimento do bolso. O Araúna é o tipo de cara que quando o pastor chega lá na oficina mecânica dele, ele já, como o pastor já fala assim: ô Araúna, quanto que ficou? Pô, ficou R$1.000. Pô, Araúna, eu sou seu pastor, cara. Ô Araúna, eu sou seu líder de GC. Ô Araúna, eu ajudei você a vida inteira na caminhada cristã. Lembra que você passou um problema no casamento, em várias áreas? Eu te ajudei, Araúna. Dá um desconto aí, Araúna. Ô gente, se a gente é cristão verdadeiro, a gente deveria honrar as pessoas que gastaram a sua vida, o seu dinheiro e o seu investimento para se formar em tal profissão. Ô gente, é horrível ver os irmãos dando carteirada em vários caras que têm empresa aqui, que prestam serviço, jogando um lado emocional, dizendo: cara, mas a gente é irmão em Cristo. Irmão, para alguns irmãos tinha que cobrar dobrado, porque o cara não paga. A Bíblia diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade, ou seja, não tem miguezinho no nosso meio, irmão.
Se a gente tem que dever alguma coisa para alguém, não é dinheiro, é o que a Bíblia diz. Se tem algo que eu devo para alguém aqui, é o amor. Então Araúna é o tipo de cara, não, dá o desconto. Pedindo pro o rei ali, o pastor ali, o líder ali, ele, não, dá um descontinho aí, Araúna. Pô, ajuda nós, esses boi é muito caro. Cara, nós temos um jovem aqui, o Elitinho, ele é barbeiro, é o nosso Jaça, cabeleireiro do SIC. Jaça cabeleireiro. Um dia eu liguei pro Elitinho e falei, Elitinho, vem aqui na igreja cortar o cabelo, tem uma galera que ele chegou aqui de motinha. Parou a moto ali, cortou o cabelo da galera, falei, Elitinho, quanto que é? Ele falou, R$25. Falei, R$25 o corte de cabelo? Elitinho, você vai falir. Aumenta isso aí, cara. Ele, então tá bom, pastor, trintão. Falei, vai falir de novo. Olha, Elitinho, é 50 pila, irmão, no mínimo. Cara, você sai lá do SIC, que é perto lá do Irã, Jerusalém, para aqueles lados. Ô mano, você anda 5.000 milhas para estar aqui. Cara, você gasta a sua gasolina, a sua moto, você corre o risco de cair de moto, ser atropelado. E você vem aqui falar para nós que é 30 pila? Não, irmão, dá o seu Pix aqui, cara, eu sempre pago para ele mais do que ele cobra. E você pode perguntar para ele. Esses dias os caras vieram aqui cortar cabelo, tudo careca, né? Daí é só rapar. Aí veio aqui. Eu falei assim pros caras, quanto vocês estão pagando para Elitinho? É tanto. Eu falei, como assim é tanto? Não, porque daí nem tem cabelo. Eu falei, se não tem, não corta. Cortou, irmão, é 50 pila. Passou a máquina, é 50 pila. Não é porque você é careca, não tem cabelo, que você não vai pagar. Sai fora, assinado Satanás. Pode pagar 50 pila. O cara veio de lá aqui, irmão, 5.000 milhas, tá doido? Querido, não existe isso, cara. Então olha a resposta do rei, verso 24. Mas o rei respondeu a Araúna, não. O dia que o Elitinho falou, cara, é 25 pila. Não. Falei, não. Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a ele e os bois por 50 peças de prata. Ô gente, eu cheguei para as meninas do café aqui hoje, eu falei, Stephanie, por favor, nunca pedi nada para você. Faz aquele cafezinho para mim lá, o coado lá. Ela faz. Eu falei para as meninas, elas fizeram ali, eu falei, quanto que é? Não, pastor, é semente. Falei, sai fora. Não quero oferecer nada ao Senhor que não me custe nada. Quanto é que passa aqui? Aí ela bateu no meu peito, as meninas, pastor, é semente do cofre, você não pode negar. Falei, então tá bom. Se vocês não prosperar, o problema é de vocês, eu quis pagar. E eu estou livre desse sangue das minhas mãos. Querido, nós temos que parar de ser migué e começar a honrar os pequenos homens que estão começando a sua carreira profissional. Se o cara cobra 100, dá 150 para ele. Fala, cara, isso aqui é para você continuar, irmão. Quando eu cheguei aqui na Poema, o Elitinho deixava vários caminhos de rato aqui, cara. Se olhar, vai parecer aquela passagem bíblica, por 7 pior, vão fugir seus inimigos. Hoje o homem virou o Jaça, cara. É profissional na área, irmão. Profissional, Elitinho. Fala aí, Elitinho. E eu falar para ele, você errou, mas a próxima vez você vai acertar. Demorou uns 2 anos. Hoje está aí, cara, um excelente profissional. Homem de Deus, cara. Então, irmão, o ministério começa com o seu bolso. A igreja não paga o meu iPad, a igreja não paga minha Bíblia, meus cadernos, minhas coisas. Não, irmão, começa com você. A reclamação é, não temos sala de amamentação, as mulheres não têm onde dar mamar para o neném. Irmão, começa com o seu bolso, abençoa nós que nós começa amanhã, escolhe a salinha. Está faltando isso na igreja, está faltando um monte de coisa, irmão. Mas a hora que a gente começar a aprender a honrar o ambiente que a gente está inserido, não vai faltar mais nada. Sabe por que os homens que vão fazer agenda por aí cobram valores exorbitantes? Porque a igreja não sabe honrar. Porque se a igreja souber honrar, não tem prostituição nesse meio. Mas nós não aprendemos a honrar. E se a gente não aprende, irmão, tem que dar valor para as coisas. Tem que botar preço para as coisas. Você quer ver como uma igreja que honra? Atos capítulo 2, verso 44. Todos criam, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quando a gente entender verdadeiro esse princípio, irmão, ninguém passa perreio no nosso meio mais. E eu louvo a Deus porque a Poema que é zica nessa situação. Tem algum irmão em necessidade, irmão, nós estamos pulando em todo mundo em cima e ajudando. O irmão que eu citei hoje aqui precisava de uma situação e custa R$2.000. E ele disse para nós, pastor, eu já consegui 1.400, a igreja está me ajudando. A galera me ajudou.
Falei, quanto falta então? 600 pila? Ele falou, então depois você fala com a Marcela, nós vamos te dar esse dinheiro. Está pago o que você está precisando. Querido, se nós não aprendermos a semear, nós não iremos colher. Se a gente não aprender a semear, a investir, não vai ter colheita, não vai ter prosperidade. Salmo 126, se eu não me engano, diz que o semeador lança semente, e quando ele dorme ou quando ele está acordado, ele não sabe como aquilo volta a frutificar. O Senhor dá crescimento. A glória do homem é lançar a semente, a glória da terra é produzir o fruto. Lança a semente, porque a terra vai produzir. Aí a gente reclama que o irmão prospera mais do que o outro, mas o irmão semeia mais que todo mundo. É difícil você controlar um semeador compulsivo, cara. É difícil. Vocês viram a Marcela falando ali? Então, queridos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Cara, a gente já fez vaquinha para comprar instrumento, cara. A gente já fez vaquinha para comprar carro para os outros. A gente já fez vaquinha para comprar medicamento, pagar aluguel, um monte, e a gente tem feito ainda. Existem duas maneiras de você prosperar, com a força do braço e a força da semente. Se você quer prosperar com a força do seu braço, irmão, você não vai ter paz nem na hora de dormir. Você vai ficar pensando em dinheiro, você vai ter que fazer a roda girar para você ter mais. Mas se você semeia, irmão, a Bíblia garante, dorme em paz, porque a hora que você dorme ou que você acorda, a semente está frutificando. Ande com sementes na mão, prontos a semear. Deixa eu contar uma história que eu contei hoje de manhã sobre esse jovem que está aqui, o Vitinho. O Vitinho e a mãe dele congregam aqui, a Edivânia, ela ajuda a gente a organizar a nossa casa. Ela é a nossa chefa lá. Esses dias ela falou para mim no almoço assim, a gente almoçando, dando risada, ela falou assim, pastor, você é meio dificinho, viu? Como meu patrão, ela falou, como meu patrão, você é bem difícil. Mas como meu pastor, você é maravilhoso. Eu falei, então mantenha esse olhar aí do pastor. Querido, o Vitinho e a Edivânia não tiveram carro, nunca tiveram carro. E eu arrumei uma confusão tempos atrás, que eu comprei um golzinho. Deu problema no motor do gol, eu fui lá e mandei arrumar e reformei o golzinho para mim. Para eu fazer minhas correrias. Às vezes eu saio de manhã e volto de noite. E tô lá com o meu golzinho feliz, coloquei um sonzinho nele, um DVD, até câmera de ré tinha. Enjoado o negócio. Aí o Vitinho chegou um dia e falou assim para mim, Xandão, quer vender o golzinho? Falei, não quero não, mano. Ele falou, cara, você não quer vender? Falei, eu não quero, mas já que você quer comprar, então eu quero vender. O que você quer fazer? Ele, Xandão, dou 10 mil de entrada. Falei, tá bom, demorou. A gente vê, eu vou ver um outro carrinho lá então, em Taubaté lá, e a gente vê. Ele falou, beleza. Aí ele não respondia, eu falei, irmão, tá tudo bem? Ele, Xandão, tô vendo com o Nubank, aqui o Nubank não aprova. Não é que não aprova, o Nubank tá demorando para responder aqui. O meu empréstimo de 10 mil. Eu falei, cara, você vai pegar no Nubank? Ele falou, é. Eu falei, espera aí, entrei no Nubank, fui ver lá para pegar 10 mil emprestado. Irmão, pega 10 mil e ia pagar 28 mil. Criado por mamon aquilo lá. Triplicou os juros. Eu falei, ô Vitinho, vamos fazer o seguinte. Vou passar o meu cartão, a entrada de 10 mil. Divide em 12 lá, 10, 12, do jeito que você quiser. E você me paga a entrada, beleza? Ô pastor, que isso, sério mesmo? Eu falei, sério. Mas se você não pagar, eu te mato, cara. Eu vou dar busca e apreensão, velho. Fechou? Ô pastor, fechou. Só que eu falei, ô Vitinho, só que tem o seguinte. Tem a parcela do carro, porque vai financiar o restante, tem a parcela. Vai ficar pesado para vocês. Então eu falei para Marcela, eles pagam a entrada do carro e a gente semeia as parcelas. E quando ele paga a entrada, a gente vai pagando as parcelas. Eu falei para ele, cara, vai pagando a entrada, que é pouquinho por mês, e eu vou pagando. Quando você terminar de pagar a entrada, você começa a pagar a parcela do carro, beleza? Beleza. Então eu cheguei para Marcela recentemente e falei, amor, é o seguinte, Deus está transbordando muita coisa na nossa vida. Eu vou fazer o Vitinho pagar a entrada do carro para dar dignidade, para ele dar valor, para ele ser cada vez mais homem de Deus. E ele vai pagar a entrada desse carro. E a hora que ele terminar de pagar, o carro é deles e a gente vai manter pagando o carnê do carro. A Bíblia diz, se a gente tiver bens, se a gente tiver capacidade, bens materiais, e ver um irmão em necessidade, não ajudá-lo, o amor de Deus não está em nós, cara. Querida, a matemática de Deus é diferente da minha e da sua. Quanto mais você dá, mais transborda. Quanto mais vasilha você dá, irmão, mais o azeite cai. Então eu quero dizer para você, quantas vasilhas nós temos carregado nesses dias, irmão. Vai colocando e Deus vai transbordando e você vai entregando. Transbordou, entrega, transbordou, entrega. E se você está transbordando demais,
341063-128-32 é o meu Pix. Ô Vitinho, eu amo você, viu, cara? Eu amo a sua mãe e Jesus vai transbordar muita coisa na vida de vocês. Seja feliz, cara, com esse carro. Seja abençoado. Cuida dele, senão eu vou tomar de volta. Querido, uma igreja que entende que tudo tem tudo em comum. O meu sonho é ser como a voz de Moisés, dizer: povo, por favor, para de trazer oferta para a igreja, não tem que fazer mais. O meu sonho, cara, é um dia eu gritar aqui: igreja, pelo amor de Deus, não dá mais nada aqui. Paulo elogia a igreja de Acaia por levantar ofertas para manter pessoas e manter o ministério dele. Mas nós estamos caminhando para esse lugar, eu creio nisso. O Senhor tem nos destravado para esse lugar, gente. Um nível maior de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E eu quero encerrar com 3 chaves poderosas, para a gente nunca mais esquecer e transbordar cada vez mais. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Então a prioridade aqui não é buscar o próximo investimento, irmão. A prioridade é buscar o reino de Deus. A prioridade aqui não é buscar o Bitcoin, buscar o sucesso. A prioridade é buscar o reino. Estar aqui nessa noite é buscar o reino. Estar no GC é buscar o reino. Estar numa mesa de comunhão falando de Cristo, sendo discipulado ou discipulando, é buscar o reino. Fazer um curso, ler um livro, é buscar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as suas demais coisas? É ter um filho? É ter um casamento? É ter uma empresa? É você ser bem sucedido na área que você está estudando, trabalhando? Essas são as demais coisas. Segunda coisa, João 21, verso 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente? Mais do que esses? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Querido, a prioridade é buscar o reino. A segunda coisa que é a prioridade de Deus é gente, é vidas. A moeda de Jesus nunca foi Bitcoin, nunca foi real, nunca foi dólar nem euro. A moeda de Jesus sempre foi vidas. Esse é o maior investimento que eu e você podemos fazer. Você quer prosperar? Investe na vida de alguém. Você quer transbordar? Investe na vida de alguém. Hoje esse jovem mandou 3 áudios para mim, porque ele não estava aqui de manhã quando eu falei dele. Os midianitas ali fizeram um recorte e mandaram para ele a minha fala. Ele mandou 3 áudios, cara. Eu fiquei chorando na sala da minha casa antes de vir para cá. Então o maior investimento de Cristo foi em vidas. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, você é a igreja sua, beleza, então cuida dos cordeiros. Cordeiro, irmão, é alguém que está sendo preparado para se tornar ovelha, é um neófito na fé. Ele está chegando agora, ele faz muita caca. Então Jesus está dando 2 modelos de gente, os neófitos e os mais madurinhos. Você me ama, Simão Pedro? Amo, então cuida das minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. Querido, Jeremias 23 fala que Deus está levantando pessoas para cuidar de ovelhas que foram dispersas por autoridades religiosas. Pessoas que foram feridas, foram dispersas de dentro do templo, machucadas, arrebentadas. Ouvi esse jovem falar para mim hoje: eu voltei a acreditar na igreja depois que eu comecei a andar com vocês. Eu voltei a crer no evangelho de poder que restaura, que cura. Eu voltei a crer numa família espiritual. Foi o testemunho dele. Porque quando, irmão, a nossa prioridade é buscar o reino, a segunda prioridade é gente, o Senhor nos prospera em todas as coisas, porque isso tem a ver com Ele. Você sabia que Davi, ele foi o 8º filho? Davi cuidava das ovelhas que nem eram dele, era do pai, é o que a Bíblia diz. Davi cuidava das ovelhas que eram do pai. E pela regra do jogo, irmão, quando o pai morre, as ovelhas passavam a ser do irmão mais velho. Quando o irmão morre, mais velho morre, passa para o outro irmão. Vai saber se quando todos os irmãos de Davi morressem, se aquelas ovelhas ainda estariam vivas para ele cuidar. Mas a Bíblia diz algo interessante, que ele cuidava das ovelhas do pai. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou.
Querido, quando você dá prioridade para as coisas do Pai, o Senhor também se atenta às nossas prioridades. Vamos lá, alguém, cara. Quando nós nos dedicamos às coisas do Senhor, pelo zelo da sua casa me consome, o Senhor também se atenta às nossas necessidades. Davi estava cuidando de algo que não era dele, talvez nunca fosse dele. Então o meu papel aqui não é cuidar dos meus interesses, é cuidar do seu interesse. O meu papel não é cuidar do meu interesse, mas do meu casamento, da minha esposa. É fazer com que a vida dela seja uma vida feliz, digna, de honra, de governo, de sucesso. Então, se tem uma chave para nós, e que mais poderosa, irmão, busca o reino. E a segunda, cuida das prioridades do Pai. Eu não estou aqui para ser servido, mas para servir. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Jesus disse para a própria mãe dele: meus irmãos, a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É o nível de governo. Nós governamos a nossa vida, irmão, mas governamos as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nos ajuda nessa noite a governar, Pai, o dinheiro, as nossas emoções, a nossa alma. Senhor, se tem alguém aqui passando um tempo de escassez, ajuda ele a governar a mente dele, a alma dele. Mas eu te peço, abra uma janela sobre a vida desse irmão, uma janela de oportunidade, de crescimento, de trabalho, de coragem e ousadia. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, poder, unção, para entrar, destravar, para viver as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Senhor, abala em nós nessa noite uma mentalidade caída, uma mentalidade babilônica de Adão, e nos dê a mente de Cristo. Tira de nós a mente do Adão caído e nos dê uma mente de governantes, um sacerdócio real que ministra o coração do Senhor, mas que governa na terra como é no céu. Que o nosso casamento seja na terra como é no céu, que os nossos filhos sejam na terra como é no céu, que o nosso ministério reflita, Pai, como foi o ministério de Cristo, que a nossa igreja reflita como foi o ministério de Cristo, e que nós venhamos entender a prioridade do reino de Deus e a sua justiça. E à medida que buscamos essa prioridade, nos relacionamos com ela, as demais coisas nos são acrescentadas, porque Mateus 6 diz que antes da gente abrir a nossa boca para pedir algo, o Senhor já sabe o que necessitamos. Por acaso os lírios do campo se vestiram como Salomão? Não. Os pássaros não semeiam, não trabalham, e mesmo assim o Senhor tem cuidado deles. É o que diz em Mateus 6. Imagina o nosso Pai que está nos céus, o que Ele não pode fazer. Busquemos nessa noite a prioridade, e as demais coisas serão acrescentadas. E a segunda coisa, que possamos nos relacionar com a prioridade de Deus, que é o próximo ao nosso lado, em nome de Jesus. Que você saia daqui dizendo: Senhor, eu mudo a minha vida hoje, eu mudo e transiciono a minha vida hoje. Se eu não fazia algo, eu vou começar a fazer agora. Se eu não rompi em algo há 5 anos atrás, 10 anos atrás, querido, o Evangelho nos dá a oportunidade de recomeçar de novo. O Evangelho nos dá a oportunidade de recomeçar a nossa vida, fazer dela uma nova história. Você pode ter pecado ontem, pode ter pecado agora de manhã ou agora à tarde, mas hoje, nessa noite, você pode recomeçar todas as coisas através de Cristo Jesus, por um novo e vivo caminho, é o que diz em Hebreus capítulo 10. Que possamos sair daqui governando, Pai, governando o caos, governando a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. E eu declaro sobre todos os irmãos que estão aqui, que eles sejam uma bênção. Recebam a bênção do Senhor nessa noite, recebam a paz que o mundo não pode dar nessa noite, recebam a alegria do Senhor, recebam a prosperidade do Senhor, recebam cântico novo em seus lábios, recebam vinho novo sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre a sua faculdade, sobre o seu GC, sobre as nossas crianças. Nós abençoamos a sua vida para prosperar, para viver os propósitos, para viver os propósitos que Jesus estabeleceu para você, para colher os frutos da sua obediência a Cristo Jesus, e que você possa sair daqui tomando decisões
no natural que vai impactar no sobrenatural de Deus. Tome decisões no natural, pois irá impactar no sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus.